Hoje o Conversas com o Meio recebe Daniel Furlan, músico, roteirista, ator, humorista. Ele é o Renan de Almeida, do Choque de Cultura, ou o Craque Daniel, do Falha de Cobertura. E, mais recentemente, o Iberê dos Reels, do Porta dos Fundos. Além de roteirista e músico do Irmão do Jorel. E com essa vastidão de criações, ele se tornou um dos expoentes do que se faz de mais legal no humor brasileiro. Não é à toa que os programas de que faz parte furem as bolhas e se tornem imensos sucessos de público. A gente conversou sobre como botar no humor uma dose de cinismo e caos que deixa essa visão distorcida da realidade caricata o suficiente para não inspirar ninguém. Falou também da beleza de zapear em vez de se entregar ao algoritmo, sabe? Do poder de descobrir coisas novas que fujam do que você acha que gosta. Com vocês, Daniel Furlan. Você foi criado na frente da TV. Nós somos da mesma idade, praticamente. Você é um pouquinho mais novo que eu. Fui. Na frente da TV com controle remoto. Quando tinha controle remoto. Não, porque primeiro eu peguei ainda antes. De mudar no botão. O que você assistia? O que você gostava? E como é que esse hábito te moldou? Quando eu era criança... Eu sou filho único, né? Então, quando eu era criança, eu ficava muito sozinho. Então, tinha coisa da TV como uma parte relativamente grande do meu dia, né? E naquela época você não tinha TV a cabo ainda, então você não tinha o canal para criança o dia inteiro. Então você tinha a parte da manhã que passavam os programas infantis, né? Uhum. Podia ser Xuxa, Mara Maravilha, o Bozo, o que é que seja. Deu meio-dia, é programa de adulto o dia inteiro. É jornal, é novela, é filme... tipo Aqui Agora. Então, eu ficava vendo programa de adulto, né? Era criança noveleira, ficava vendo novelas que eram feitas para adultos. Não existia nem Malhação, não existia nem a novela do adolescente ainda, né? Não, pois é. E minha mãe sempre viu muito filme. Minha mãe alugava filme e ela via os filmes de adulto. Uhum. E eu ficava vendo os filmes que ela via também. E é isso. E quando minha mãe, sei lá, ia alguma amiga da minha mãe, ficava lá com eu, ficava participando da conversa dos adultos. Eu não tinha um irmão... Os amigos até uma certa hora do dia, né? Depois de noite você tá em casa. E eu acho que isso não tem mais, né? Acho que a criança ela fica mergulhada num universo infantil o tempo inteiro, o dia inteiro, né? O dia inteiro. O que você quer? É aquela lógica do algoritmo também, né? Nas redes sociais. Você gosta disso. Não, toma isso. Só o que você quer. Só o que você já tá esperando. Só o que você já sabe o que vai acontecer. E eu acho que isso é bem emborrecedor, né? Acho que vai ser uma geração bem burra mesmo que vai vir por aí. E é um sintoma grande da geração de culpa desses pais, né? Porque essa coisa de dar tanta opção para filho... Eu tenho uma criança, sou mãe de uma criança... Não sei se é culpa, é tipo assim... fica quieto aí um pouquinho. Toma aí. Tem isso, mas tem os pais hiper... você escolhe, meu amor. O que você quer fazer? O que você quer assistir agora? O controle de remoto da TV na mão da criança. Enfim, é uma inversão, porque... Antigamente a gente não tinha tudo isso de escolha. Não, mas o controle remoto na mão eu acho até mais interessante do que você ficar ali algoritmizado. Porque o algoritmo ele só te dá... Ele entende o que você gosta e fica te dando aquilo o tempo inteiro. Então você nunca vai ser surpreendido por uma coisa que você não faz parte do seu cardápio de gostos. E o streaming vai por aí também. Porque a sua escolha no streaming é sempre no que você já... ou gosta ou acha que vai gostar. O zapping eu acho mais excitante porque pode ser qualquer coisa. Você assiste coisas que você não procuraria por aquilo. E você fica absorvendo aleatoriedades e coisas que você acha legal ou engraçado, no meu caso, que eu nunca buscaria. Eu nunca abriria um streaming e iria ver um alienígena do passado. Mas você tá passando ali, eu vejo um pouco. Não veria CSI, não veria Super Pop, eu acho todos esses programas incríveis. Não ironicamente, tá? Acho muito bons. Eu entendi. E, aliás, isso me faz pensar se essas referências, de que forma que elas atravessam para o choque de cultura. Porque eu suponho que o mundo do audiovisual não seja exatamente uma bolha de contato com a bolha dos motoristas de van do Rio ou de qualquer outra cidade, né? E ainda assim, os personagens parecem muito reais, muito críveis, pelo menos. Então,
Como é que vocês alimentam os personagens do Choque vivendo em bolhas distintas daquele universo? Eu acho que uma coisa é o programa, né? Eu acho que todo mundo ali na Quase bebeu muito da televisão, né? E desses programas de cabo, né? Eu acho que o Choque de Cultura seria um programa de uma TV a cabo, de um canal muito humilde, assim, né? De baixo orçamento, local, que tem esses programas tosquinhos, né? Que falam de assuntos e provavelmente não tem ninguém assistindo aquilo, né? E é isso que a gente viveu muito isso, a gente viu muito esse tipo de programa, tal, tanto Choque quanto Falha, até o último programa do mundo, né? São emulações de programas de TV baixo orçamento. Os personagens, que realmente a gente não é próximo desse mundo, mas a gente já pegou muita van, né? Clandestina no Rio, na época que eu morava no Rio era muito comum, né? O Caíto também, o Leandro também, né? Que são do Rio. Uhum. E, assim, acho que o que faz aqueles personagens incríveis não é o fato deles dirigirem uma van ou sobre como eles se relacionam com o trânsito, né? É sobre como eles veem o mundo, né? E isso é incrível, porque a gente conhece pessoas que pensam daquele jeito. Pode ser de uma forma menos exagerada, mas cada vez mais próximo, né? Porque tá cada vez mais daquele jeito, né? Aquelas opiniões, todo aquele viés ideológico e aquela forma de ver o mundo e tal, tudo aquilo é muito crível, né? Porque aquelas pessoas existem, né? Elas existem em profusão. Sim. E vocês caracterizam elas muito bem e de uma forma... Você acha que tem alguma medida de condescendência no olhar de vocês para aquela... Não, acho que tem uma romantização, né? De você tornar aquilo engraçado, que são coisas horríveis, né? Se fosse uma lente do drama, em vez da comédia, tudo aquilo é muito desesperador, né? É muito horrível. São crimes horríveis que eles cometem. Eles são emocionalmente irresponsáveis, para dizer o mínimo, né? Com os parentes, com eles mesmos e tal. O Renan tem aquela coisa com o filho. Com a sopinha de abóbora. A sopinha de abóbora. Mas eles são... por amor, sopinha de abóbora. Mas eles são carismáticos, então você acaba achando tudo aquilo meio simpático, meio engraçado. E a gente tenta construir uma coisa também para além da piada. O Renan, por exemplo, mais que o filho dele seja totalmente negligenciado, o carinho que ele sente pelo filho dele é real. Ele realmente se importa, que ele não é capaz. Mas ele acha, ele acha, não, ele está dando o melhor de si, ele ama o filho e ele se importa, e quando as coisas dão errado, ou ele nega, ou ele tenta consertar, enfim, né, mas tem ali um amor real, não é tipo, meu filho que se foda, ele nunca falaria isso, nunca fez isso, né. Não, mas isso é muito interessante, porque eu acho que eu usei a ideia de condescendência, não pejorativamente, mas pensando assim, de olhar... Dá uma humanidade nesses monstros, né? Não, e ao mesmo... Mas a parte cultural tem uma coisa um pouco condescendente, não tem? Assim, de olhar da cultura popular. Você acha que pode ter uma dose disso, de diminuir a cultura popular? Sem querer, como efeito? Não sei, eu acho que é mais uma grande homenagem, assim, homenagem a esses programas que a gente assistia e assiste. Eu vejo mais por esse lado. As referências que a gente sempre menciona, né? O Serginho Total pro Choque e o Camisa 9 pro Falha de Cobertura, são programas que a gente gosta de verdade. Principalmente, no meu caso, o Camisa 9, né? Eu assistia diariamente, entusiasmadíssimo. E o Luiz Orlando, que apresentava o Camisa 9, foi convidado do Falha um dia, que a gente gravou 2 programas esse dia com ele. São um dos programas que eu mais gosto, eu acho incrível, acho que ele dá um show, acho que ele engole a gente, ele toma conta do programa, ele é um comunicador foda, ele é super carismático, eu acho ele incrível, maravilhoso, não é nem um pouco fazendo pouco dessas atrações. O que tem ali que a gente assume e exagera é a precariedade do orçamento, né? E aí, nossos personagens, obviamente, eles são sátiras, né? Eles são o menos possível, mas eles são reduções, né, de seres humanos, né? Mas então eles são caricatos e eles são engraçados nos exageros deles, eles não sabem fazer aquele programa, eles mandam... Então a gente põe uma série de burrices
e relações desastradas com a própria profissão, que essas referências não tinham com o programa deles, né? Aham. Mas para efeito cômico ali, a gente coloca eles numa situação muito mais no escuro, né? Uhum. Faz todo sentido. E aí eu fico me perguntando se você... Aliás, não vou ficar me perguntando, vou te perguntar. Se você, quando furou a bolha, quando o choque, né, cresceu, estourou, vocês alcançaram um público que pareça o público que vocês retratam ali? E como é que foi? E se sim, como é que foi essa relação, esse retorno? Eu não ando mais de van, mas às vezes eu vi uns comentários, meu pai é motorista de van, eu mostrei pra ele, mas assim, já era indiretamente, né? Não, mas mesmo não da van, mas as pessoas com aquele olhar de mundo, com aquela visão de mundo, como você falou. Não, assim, elas entendem a ironia. Não sei necessariamente com aquela visão de mundo, mas assim, em termos de transporte, né? Muitas vezes no Uber, no táxi, são motoristas que conhecem. Muitas vezes não, algumas vezes, né? Agora, aquele viés ali, principalmente no começo, acho que tinha uma galera que isso aí, idoso é covarde, não sei o que via um pouco de razão nesses caras e achava legal mesmo assim, mas não percebia que estava sendo ironizado, né? Acho que sim, acho que tem, mas depois de um tempo, acho que o programa, ele pode ter furado uma certa bolha, mas depois que ele deixa de ser uma novidade, ele se acomoda num nicho, que é um nicho bem grande do Choque, tem um público muito grande, mas eu acho que é uma acomodação, assim, ele não é a crista da onda, né? Não tá mais naquele lugar que ele tava, porque é um lugar que ele é temporário, né? Da novidade, isso não é novidade pra sempre, né? Mas é um desafio à lógica. Exato, não dá pra ser, mas... ele teve ar de novidade quando foi pra Globo? Assim, ele... Teve um muita gente que descobriu ali. Sim, teve um estranhamento. E como é que foi essa experiência? Mas no Omelete teve um estranhamento também, porque ele estreou no Omelete, né? E era as pessoas revoltadas com aquilo, que o conteúdo do Omelete era outro. E não entendiam o propósito daquilo, algumas não entendiam que eram atores, né? Isso tem uma classe de comentário, claramente são atores. E os que entendiam achavam que foi um absurdo, uma palhaçada e tal. E aí, com o tempo... Ou essas pessoas começam a se acostumar com a linguagem e embarcar, ou elas abandonam e fica quem gosta, né? Acho normal. Na Globo, uma reação parecida, que é de que porra é essa, né? Principalmente, acho, de uma galera mais velha. Era um programa que era antes do futebol, então você tinha galera esperando o futebol e que se revoltava um pouco. Aquilo que quando o programa começava, era um programa de 5, 6 minutos, né? Mas acho que tinha uma revolta, como se o futebol fosse demorar mais a começar. Por causa dele. Então, até uma dificuldade de compreensão de como funciona o mundo, né? Tipo, uma partida de futebol não vai atrasar porque entrou um quadro na televisão, enfim. Então tinha até uma certa estupidez mesmo, assim, de entender o que estava acontecendo e tal. E a galera do Choque, obviamente, os fãs que se desesperaram porque essa noção, né, que é uma grande fantasia, né? Não, se foi pra TV ou se foi pra Globo, vai perder, vai não sei o quê. Vai se enquadrar, enfim, né? Vai virar uma coisa ruim e tal. E isso não aconteceu, né? Você já deu algumas entrevistas falando da liberdade que vocês tinham, que conseguiram manter sob o controle de vocês a produção, né? Era igual, rigorosamente igual a primeira temporada. A segunda temporada foi o Choque de Cultura Show, mas que foi uma mudança nossa. Que não foi imposto pela TV. A gente que... Eles pediram só que tivesse alguma coisa nova na segunda temporada lá. E a gente propôs esse programa de auditório, com um público de idosos, com aqueles GCs, com um músico do lado, e com uma dança, não sei o quê. Esse show, e era... E com data pra acabar, ele é um programa que ele seria destruído no último episódio, né? Que isso acontece no penúltimo, depois voltaria a ser como era antes. Mas rolou um faniquito, rolou um desesperinho nos fãs. Meu Deus, agora acabou como eu conheci, ele virou outra coisa. E que o formato é importante, né? As pessoas dão muito apego ao formato. Eu entendo, obviamente, da importância do formato. Então, o formato sempre foi um fator importante do Choque, daquilo que está sendo feito de forma precária. Não só o texto e as atuações, né? Quando as pessoas viram o texto e as atuações que continuavam, mas sem o formato,
na cabeça das pessoas, ou da maioria das pessoas, não tá muito claro. E elas achavam que tava tudo desvirtuado. Quando, na verdade, é rigorosamente o mesmo texto, a mesma atuação, só que num formato diferente. Muito bom. Agora, vocês agora estão trabalhando num filme para contar mais a vida dos personagens. Uma série. Uma série. Uma série. E vai ser ficcional. Vai Isso. ser... Bom... A vida deles... Claramente atores. Não, mas o Choque é um programa de não ficção, né? Mas vai ser... Com personagens ficcionais, viu, gente? Parece que denúncia. Mas a série, vai ser focada na vida deles... Fora do programa. Inclusive, é num futuro onde o programa não existe mais. Não existe mais Choque de Cultura, cada um foi pro lado. Isso. Tocar a sua vida com diferentes atividades. E aí eles se reencontram por circunstâncias, né, por aventuras da vida aí. E por que vocês sentiram vontade, necessidade de contar essa história deles, dos personagens? Vocês sentiram que isso estava fazendo falta, ficando pelo caminho? A gente teve, durante esses anos, algumas ofertas, algumas possibilidades de fazer filme do Choque. E nunca rolou, ou porque era um contrato que não era legal, ou porque a gente não tinha como parar para fazer naquele momento. E aí chegou agora o momento em que a gente achava que necessário, depois de ter feito, além de ter feito o programa, o Choque como ele ter feito essa variação do Choque Show de auditório, ter feito o podcast, o ambiente de música, ter feito o livro. Agora era hora de fazer um outro formato da mesma coisa, que é o caso do... Que isso não significa que o Choque acabou, que vai virar isso agora pra sempre. Não é disso. Então, quando a gente escreveu o livro, ninguém achou, ai meu Deus, agora vai ser livro pra sempre. Não, então isso é a mesma coisa. Tipo, isso vai fazer esse novo formato, que é uma expansão do universo do Choque, né? É o Choqueverso. Você... Fã é mais difícil que hater, às vezes, né? Não é? Fã ou hater. São muito aflitos. São aflitos, exato. E exigentes, né? Você... Da onde que parte o teu humor, assim? De que sentimento o teu humor parte? A gente tem aquela lenda, clichê, o nome que você quiser dar, né? Do palhaço triste. Então, é uma mania de ficar procurando melancolia e tristeza em quem faz humor, né? Mas você não é um humorista de origem, né? Você tem uma carreira de músico, tem outras carreiras simultâneas, eu ia dizer paralelas, não, mas simultâneas que convergem, né? De que sentimento você acha que teu humor parte? Não sei, eu acho que ali no nosso grupo ninguém tem esse perfil do bobo alegre, né? Do risonho, que tá sempre fazendo uma piadola e sempre dando uma sacaneada na galera e tal, não sei o quê. Não tem isso, a gente é humor, eu acho que ele é mais... Não sei, talvez nunca tenha respondido essa pergunta. Não diria mais crítico, no sentido de crítico da sociedade, embora tenha isso também, mas desses perfis, né, desses personagens e criticar muito eles, né, botar esses personagens muito expostos e muito na merda, assim, de forma que às vezes tem uma melancolia junto, né, no que acontece com eles e tal, e do como eles veem a vida. É sempre uma coisa bem pessimista, né? As conclusões deles são sempre pessimistas, são sempre muito trágicas para todo mundo, né? Para todo mundo que tá assistindo e para quem tá dentro da ficção ali, né? Isso no Choque tem muito mais no Craque Daniel, né? Do Choque de Cultura, que tem essa filosofia de vida bem pessimista, bem niilista, né? O último programa do mundo tinha muito esse discurso também, mas sempre de um jeito engraçado, né? Quando tudo dá certo, pelo menos. Mas você, Daniel, qual que é o teu olhar sobre o mundo para produzir humor? Ele é mais blasé? Ele é mais cínico? Ele é mais indignado? Eu acho que é mais cores que você talvez mais empresta? Cínico, pessimista, né? Mas... Porque os personagens do Choque, eles vivem em desgraça, mas eles são felizes, aparentemente. Você não acha? Eu não sei, acho que o Renan
Eu acho os três talvez o Rogerinho é o que me parece mais infeliz. O Rogerinho ele é muito sozinho, né? Além de ser psicopata, ele é muito sozinho. Ele nunca fala nada de nenhum tipo de relacionamento amoroso, né? Ele deve ser assexuado, né? E não gosta de música, né? Não gosta de música, então... O Maurílio também, ele é tão destratado por tudo e pela vida. Mas ele tá sempre feliz. Eu acho que aquele cara, que aquele programa é tão importante pra ele, que é ali que ele fala do conhecimento completamente torto que ele tem de cinema, né? E ele faz aquilo com muito... Ele se apega muito àquilo, né? Mas é triste que ele ache aquele programa tão importante, né? E tem uma alegoria ali, né, do brasileiro sempre ferrado na vida, que mesmo assim vai tocando com algum sorriso no rosto e vamos que vamos, né? Talvez não intencional. Aliás, o quanto do humor que você produz coletivo ali com eles, ou nas tuas outras frentes de produção, porque são muitas, né? Então, mas no Irmão do Jorel, no Ambiente de Música, no Falha, mas em todas essas frentes. Agora no Porta dos Fundos, que eu não sei, que vocês também estão interagindo com o pessoal do Porta, né? Não é a TV quase dentro do Porta, é misturado, né? É uma collab ali, né? O Falha é uma collab e eu estando ali, participar de umas coisas de vez em quando. Então. Mas o quanto disso é estudado? O quanto você senta e pensa linha a linha, ou o roteiro flui mais de uma grande sessão de amigos se divertindo juntos? Não, eu acho que é menos consciente do que você tá pensando que eu vou te dar como resposta, né, de qual é o olhar, qual é o viés e que tipo de humor queremos fazer, que tipo de olhar para o mundo queremos transmitir. Acho que não tem isso, não. Uhum. Acho que tem um reflexo mais intuitivo das nossas personalidades, né? E o que a gente acha engraçado é uma consequência de como a gente vê o mundo, né? E de como deixar desgraças, né, engraçadas, né? Acho que tem um olhar que ele pode ser melancólico, mas ao mesmo tempo que extrai piadas de situações que são tristes e tal. Uhum. O que a gente batalha pra fazer é tanto o programa do Choque de Cultura e principalmente a série de ficção do Choque não ser um empilhado de piadas, né? Uhum. Da piada pela piada. Tudo tem que servir ao personagem, servir à história. Mesmo o Choque, que é um programa de TV ali, ele tem as relações entre os personagens, é sempre respeitada, as opiniões que eles têm, e o programa caminha para certas coisas, né? Vai para certos lugares, do Maurílio, que rivaliza com o Rogerinho, dá um soco, depois se redime. Então tem uma curva dramática ali, que ela é respeitada, e as piadas servem à história e servem aos personagens, e não o contrário. Você botar uma piada, por mais engraçada que ela seja, só pela piada, no final fica tudo muito raso, né? Tem muito filme de comédia que é assim, né? Que a história é um grande fiapo, que às vezes nem fiapo que nem para em pé, nem se sustenta, para um comediante que é um cara muito engraçado, de fato, mas ficar dando um show de piada, quase como um stand-up, ignorando completamente que tem uma história, que tem um personagem que tem que ser coerente com ele mesmo, né? Aliás, você usou... Acho que as piadas ficam menos engraçadas assim, né? Exato. Quer dizer, eu também acho, eu concordo. Mas você usou a palavra... acho que a única coisa que você não faz, ou faz e eu não tô sabendo, é stand-up, né? Você faz stand-up? Você tem vontade? Não. Por quê? Você tem preconceito? Acho legal. Não, acho legal. Eu assisto stand-up, acho maneiro. Obviamente tem os ruins, tem os bons, mas quando é bom, é bom. Eu só não fico... Não é uma coisa que me seduz, assim. Se eu gostaria de fazer, se eu fosse fazer alguma coisa parecida com stand-up, de fazer num formato um pouco diferente, né? Sentado. Deitado. Pendurado a cabeça pra baixo. Não, mas tendo algum tipo de subversão do formato. O formato em si não me atrai. Entendi. Pra fazer. Assistir eu acho maneiro. Bom, aí é assim, né? Eu tinha separado aqui uma pergunta sobre a tua tese de mestrado, e aí eu fui estudar melhor, né? Me preparar e descobri que você não gosta de falar da tua tese de mestrado. Então, nós não vamos falar da tua tese de mestrado, mas... Jornalista insuportável.
Você tem uma tese de mestrado sobre culpa e humor, sobre a qual você não gosta de falar muito, porque faz muito tempo que você não revisita e provavelmente já mudou muito o que você pensa. Isso é o prólogo. Então a pergunta é, esquece a tese, na prática da tua vida fazendo humor, o que você aprendeu sobre culpa? Ou não aprendeu nada? Ou sobre a culpa de quem te assiste? Não, o que eu acho, que eu ainda acho, é que a dor da culpa, ela ou pode ser um elemento que contribui para você achar graça de certas coisas, né? Então, quando vem algo, uma piada que você acha, ou uma situação engraçada que você acha engraçado, mas ao mesmo tempo o seu julgamento moral te avisa de que aquilo é horrível e você não deveria estar rindo daquilo, esse riso culpado, ele tem um sabor diferente, ele tem um sabor especial e existe um gozo nisso. Né? Um prazer junto com dor, né? Basicamente isso que eu acho e continuo achando e tal, que tem. E que você tem que, para reconhecer esse valor, para se sentir culpa por estar rindo de uma subversão desse valor, ou de um escárnio desse valor, você tem que acreditar nesse valor, você tem que conhecer esse código, senão você nem entenderia que é um problema. Né? Da mesma forma que você não pode blasfemar se você não tiver algum background religioso. Senão você não usaria a blasfêmia como uma forma de revolta. Porque você não reconheceria esse significado, né? Uma pessoa que não tem nenhuma conexão, nenhuma relação, nenhum conhecimento da religião cristã, não faz sentido para ela gritar uma blasfêmia cristã, xingar Jesus ou algum santo tal, para quando dá uma topada num móvel. Exatamente. A gente blasfema um pouco no Brasil, né? Mas são sempre países muito católicos, na Espanha, na Itália. Quanto mais religioso, mais blasfêmia. Faz sentido. Agora, me parece interessante, assim, porque a culpa no humor, ela passa... Essa descrição que você fez tem muito a ver com o bufão, né? Com a imagem do bufão. Não sei o quanto você conhece dessa tradição do teatro, dessa escola e tal. E eu nunca tinha parado para pensar nos maiores nomes do transporte alternativo como bufões, perdão. Porque o bufão tem muito essa coisa de pegar... a escória da sociedade, isso, né, da sociedade medieval e tal, e jogar na cara da elite daquela sociedade para falar, ó, por um lado, são essas as pessoas que vocês estão desprezando, por outro lado, elas vão esfregar na tua cara tudo de ruim que vocês também são, né? E eu acho que... Nossa, agora dei uma viajada aqui, mas eu acho que tem um pouco esse aspecto, né, o choque de cultura, tanto de... talvez esteja aí o que eu estava procurando falar de condescendência. Tem uma coisa dessas de uma elite olhar com muito desprezo para essa massa popular que pensa desse jeito, que tem a cultura com esse enquadramento, e tem uma coisa também de se reconhecer ali, de se enxergar ali, né? Eles são da classe trabalhadora, né? Embora não sejam... Eles não são pobres, até o Maurílio que tem uma dificuldade maior realmente ali de moradia e tal. Mas o fato, a dificuldade financeira, o fato deles passarem por dificuldade financeira, quando isso é mencionado, não é onde está a graça desses personagens, não é isso. A gente parte do princípio que são pessoas que não entendem um filme que eles assistem, pelo jeito que eles veem o mundo, e eles comentam sobre os filmes com muita convicção, e vão discordando um do outro, tem as relações deles e tal. Mas eles são realmente da classe trabalhadora, mas o fato deles serem trabalhadores, ou deles serem simples em termos de estilo de vida, não é onde está a graça desses personagens. Assim como não é, por exemplo, o fato deles falarem palavrão. Tanto que quando foi pra TV e parou de falar palavrão, isso não fez a menor falta. Então não é isso. Do cara, olha só, ele é desdentado. Olha só, ele se veste mal, a roupa dele é rasgada. Não é isso. Tem nada a ver com isso. E no texto deles, muitas vezes o ridicularizado é o Ike Batista... o Paulo Guedes, enfim, né?
o Renan, que se acidentou, ficou preso nas ferragens, num acidente com o Thor Batista. Chegou o resgate e levou o Thor Batista rapidamente, e ele ficou preso. E ele elogia o resgate pela competência, pela eficiência, né? Então tá um pouco aí nas entrelinhas, né, do que eles trazem, né? E você já recebeu algum tipo de cancelamento, cobrança, tentando botar em você a culpa de alguma coisa que você fez ali na tua arte? Sempre tem, né? Isso deu uma acalmada, eu acho, mas houve momentos de muito oriçamento, nem sei se existe essa palavra, né? Mas o choque em si, ele não sofre esse tipo de problema, principalmente pelo fato que a gente toma certos cuidados para não ficar nada gratuito. Uhum. O fato de serem personagens também, e não a gente falando de cara lavada, que muitas vezes quando o comediante está de cara lavada, um texto de comédia se mistura ou é confundido com uma opinião daquela pessoa, às vezes realmente é, mas às vezes não é. E aí ele tem que responder de forma muito mais delicada sobre as coisas. O fato de serem personagens... E aí eu acho também que quando fica realmente engraçado, as pessoas perdem um pouco a vontade de problematizar. Ah, sim. Exatamente. Porque é mais gostoso rir, não é? Do que brigar. É mais gostoso. Engaja menos, então mas é mais gostoso. Tipo, putz, isso é horrível, mas tá bom. Vai. Exatamente. Você, agora nessa eleição, quer dizer, foi na eleição, né? Foi concomitante. Você, até onde eu sei, pela primeira vez, fez um personagem explicitamente político, né? Assim, não, eu tinha feito o Adolfo Borges. Ah, eu não lembrava. Quem era o Adolfo Borges? O Adolfo Borges era um candidato que ele tem esse nome Adolfo, né? E ele tem um visualzinho, cabelinho pro lado, bigodinho e tal. Sei. E ele é um nazi travestido de um político tradicional, né? Tá, ok. Mas, assim, bem caricato, assim, e tal. E você fez na TV Quase? Fiz no Amada Foca. Ah, ok. E esse personagem é de 2000. Ele era muito... As pessoas começaram a falar muito, o Bolsonaro, não sei o que crítica ao Bolsonaro, mas ele ele foi em 2014 ou 2016, acho que ele é 2016. E ele foi baseado muito no Trump. Acho que na época estava surgindo como um cara querendo ser o candidato do Partido Republicano. E cara, como que é o nome dele? O cara da igreja lá no Rio, lá foi prefeito ou foi governador do Rio? Crivella. E aí era baseado nessa coisa, desse discurso totalmente vazio. Vou trazer os melhores profissionais. Mas quais? Os melhores. Mas quem são essas pessoas? São as melhores pessoas. Começou muito Trump, né? Que ele falava isso. Eu fiquei muito... Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, caralho, mas isso é humor. Impossível que isso funcione. E funcionava, né? E a coisa tá funcionando ainda. As filas, o Crivella tinha isso, né? De melhorar as filas, dividindo uma grande fila em várias pequenas filas e tal. Então, tem coisa ali que nem é inventada por mim, que simplesmente... Pegou da realidade. E as pessoas achavam, quem gosta, né, achava hilário e tal, como se fosse uma coisa, uma obra de uma mente da comédia, quando na verdade era só um extrato da realidade, né? E da mesma forma, o personagem desta eleição, que é o Iberê dos Reels. Esse é o Iberê dos Reels, que aí já não é um personagem meu. O Adolfo Borges era... um personagem meu, do Gabriel Giacomo e do Marcelo Botta, né? Lá do Amada Foca. O Iberê dos Rios é um personagem que veio baseado, acho que numa tirinha do André Dahmer. E aí foi escrito lá pelo André Dahmer, pelo Gabriel Esteves, pelo Arnaldo Branco lá no Porta. E eu dei a minha contribuição ali também, né? Mas... E aí, quando eu vi que você fez no dia, eu acho que foi na semana antes da eleição, que você foi pra rua fazer campanha de Iberê dos Rios. Como é que foi essa experiência? Legal, que as pessoas tendem a acenar, a sorrir. E achando que é de verdade. Algumas sim. E algumas realmente, fecham a cara e saem, achando que eu sou realmente um candidato ali enchendo o saco das pessoas na rua. E é um candidato coach, né? É um candidato coach. Mas as pessoas, de uma forma geral, tendem a, quando vem uma pessoa, um candidato entusiasmado, mesmo elas não sabendo quem é, até porque ele não existe, tendem a é isso aí, vamos lá. Empolgadas.
juntos nessa caminhada. Aí você vai cumprimentar a pessoa sabendo que estão sendo filmadas, né? Isso aí, vamos lá. Isso. Sem nem saber quem que é. Sem dar autorização de imagem, nem nada. É uma grande festa. E o quanto do personagem... Você conseguiu contribuir alguma coisa pro roteiro dele? Sim, E aí você trouxe do teu livro de coaching? Ou você deixou as coisas separadas? Não, acho que tentei trazer as coisas separadas, mas ele... Eu acho que tudo que eu fiz, se converge, né? Tudo claro. É bem claro que tem a mesma pessoa, a mesma cabeça ali pra tudo, né? Eu não acho que eu tenho que fazer coisas muito diferentes uma da outra, não tenho essa intenção, nem acho que isso é sinônimo de qualidade, nada disso. Uhum. Eu acho legal ter uma certa unidade, assim, em tudo, né? Uhum. Mas sempre que liga a câmera, o texto muda um pouco. Então, o que tem ali são inputs em cima de uma criação de outras pessoas, né? E aí, esse gancho é importante, assim, porque a tua primeira expressão artística foi como músico, certo? Uhum. Sim. Foi, né? Sim. Mas você tem outras frentes aí de trabalho. Para quem não sabe, você ainda desenha? Você ainda é cartunista? Não, ex-cartunista. Aposentado. Aposentado. Mas, enfim, você escreve, você atua, você é músico. Deve ter mais coisa que eu tô deixando de fora, de expressões artísticas. Você é poeta. Escrevo letra de música. Eu fui tradutor também. Tradutor de videogame, não é isso? Lá em Londres, né? Quando isso. Você morou lá. Tem gente que diz que tradução é uma forma de arte. Uma forma de arte. Videogame tem gente que diz que é também, mas não é. Não é? Não. Não, é brinquedo, né? É brinquedo. Mas você mencionou que você é filho único. Você fala com alguma frequência nas suas entrevistas da sua mãe. A sua mãe é uma mulher engraçada? Muito engraçada. E o que do humor dela que você pegou? Eu acho que talvez essa acidez, né? Ela é muito séria. Qual é o nome dela? Márcia. Márcia. Ela não é uma coisa de palhaçada, né? De fazer coisas rindo. Sempre fala coisas engraçadas muito sérias, assim, né? Uhum. E muito crítica, muito séria. Mas é muito engraçado. Eu acho que tem um pouco isso, assim, em comum, né? E o quanto da tua música é o Daniel mais puro? É a expressão artística do Daniel mais puro? Talvez seja ali uma abertura maior, né? É até mais autobiográfico do que gostaria que fosse, talvez, até meio constrangedor, né? Então, era aí que eu ia chegar. Principalmente que bom quando que você já me entregou. Principalmente quando comecei a cantar em português, né? Mas na hora que tô escrevendo ali e tal, parece tudo muito natural. Depois que você não dimensiona também direito, eu pelo menos não dimensiono direito. Assim, eu não reflito o suficiente que as pessoas vão ouvir aquilo, entender aquilo e vão ter uma opinião sobre aquilo, sabe? Eu não fico pensando nisso. Uhum. Depois que sai, que você fala, ih, cara... vou ter que ler as resenhas. Ou não, você lê as resenhas? Eu não fico procurando, mas se eu bato de frente com uma, eu leio. Então, aí justamente, você me falou um pouco dessa autobiografia musical, que realmente ela é bastante evidente. Que bom que você sabe, porque... E aí, tem a música que vocês estão para lançar videoclipe, eu acho, né? Dessa música, que é Quem é Meu Pai? Aham. Fala justamente de astrologia, e a tua mãe é astróloga, né? Sim. E fala de um pai ausente. Uhum. E aí eu pensei em te perguntar isso, em que medida o humor da tua mãe moldou o teu, você já respondeu um pouco, e em que medida a ausência do teu pai moldou também? Ou é nessa medida aqui do foda-se que você põe na música? Não, eu acho que quando você é criado só pela mãe, você tende a substituir essa... Quer dizer, não sei, no caso de... Acho que o que pode acontecer é você substituir essa figura por pessoas que você admira na música, ou pode ser em outros lugares, no cinema, o que quer que seja, né? Que fica sendo o seu modelo de como você quer ser também, admirar e tal. Porque eu lembro que os meus amigos
na época da adolescência, tal, você começa a ficar um pouco maior, que tinham lá um lar estruturado, com pai, mãe, casa, tipo, irmãos, não sei o quê, eles queriam ser como os pais deles. Uhum. E eu achava isso muito esquisito. Uhum. Quem que você queria pouco ser? natural. Eu queria ser essas pessoas que eu admirava na época, que variava de uma hora para outra, tipo, os caras de banda de rock, ou comediante, ou cartunista, né? E era isso, para essas pessoas, para esses homens que eu olhava quando eu pensava em mim adulto e tal. E era o que eles, a forma como eles viam o mundo me influenciava bastante, né? E os meus amigos não eram os pais deles. E eu achava isso muito pouco natural, achava muito, muito esquisito isso. E demorei um tempo para entender o que estava acontecendo. Tem uma coisa interessante, assim, na tua trajetória artística, que você, na parte do humor, né? Você passou por diferentes plataformas, e inclusive pelo surgimento de algumas e decadência de outras. No caso da MTV, por exemplo, que você esteve ali naquela geração de humor que teve uma profusão muito interessante, né? Naquele finzinho da MTV, 2012, 2013, né? Eu cheguei em 2013, que foi o último ano. E... Primeiro, como é que foi assistir ao fim da MTV? Se você assistia a MTV mais jovem, era um lugar em que você se identificava, em que você se reconhecia? E aí, como é que foi levar o teu programa, que era muito, muito divertido, mas era puro caos, muito disruptivo, era uma coisa que realmente a MTV incentivou muito, né? E deu muito espaço. Como é que foi a experiência de estar na MTV? E de ver o fim? Eu assisti a MTV... Quando eu mudei pro Rio... eu mudei pro Rio com 6 anos, aí voltei pra Vitória. E aí depois mudei pro Rio de novo, que eu já tava maiorzinho, eu tinha 10, 11. Já tinha MTV. Em Vitória não tinha, né? Não passava. E eu sabia da existência da MTV, eu sabia o que era. Eu não sabia que lá não passava. Mas eu não tinha como assistir. Aí quando eu fui pro Rio, eu fiquei muito empolgado com a MTV. Eu posso assistir MTV e tal. E eu ficava muito empolgado que era um canal que passava, imagina, clipe o dia inteiro. Então eu pensei que ia passar tudo quanto é tipo de clipe. Eu não sabia que eram os mesmos 7, 8 clipes repetidos durante o dia inteiro. Aí ficou um pouco decepcionante. E porque era a mesma lógica de uma rádio, assim, né? Eram os hits. E eu gostava de outras coisas que não eram os hits daquele momento, então... No primeiro momento eu não me senti muito parte daquilo. E com o tempo comecei a gostar, comecei a ficar maior e comecei a gostar das coisas que estavam acontecendo e tal, das bandas que estavam tocando, enfim. E aí comecei a me interessar mais. Nessa parte desse humor aí, em profusão, tanto... Primeiro teve Hermes e Renato, que no começo eu não gostava, depois eu passei a achar muito maneiro. Mas aí depois daquela época do Comédia MTV, desses que viraram realmente as maiores estrelas, né? Que surgiram na MTV, as maiores estrelas do humor no Brasil, né? Eu não tava no Brasil. Você tava o hábito de assistir coisas pela internet, pelo YouTube, não era tão comum, pelo menos não pra mim. Então eu fiquei meio por fora, assim, do que tava rolando. Aí quando eu voltei pro Brasil, que foi 2011, a gente já tinha... projetos de programa para TV, e eu tinha consciência de que a MTV era o lugar mais possível pra gente fazer o que a gente fazia na TV, que tinha essa vontade de ir pra TV, sair da internet e ir pra TV. Aí quando você vai pra TV, você meio que sente que não, tem que fazer isso na internet. Então, pois é, né? Não, mas tinha essa lógica, porque a TV, né, paga até hoje, né? Mas principalmente na época melhor e tal. Na internet você fica meio largado à própria sorte ali. E a gente nunca foi hit de internet, hit de ganhar muita grana com a internet, né? Até porque a gente nunca fez publicidade e tal. Quase não fez, enfim. E aí a gente foi pra MTV em 2013. E eu acabou fazendo o último programa do Mundo Lá Dentro, que é um programa que mesmo na MTV em condições normais, eu acho que ele nunca existiria, né? Ele só foi aprovado porque a MTV estava acabando. Eles não aprovariam aquele programa. Eu acho que aquele programa não poderia existir se não fosse numa emissora que já estava fechando as portas, sabe? Mas... eu acho.
Toda vez que eu vejo você falar dele, me parece que é uma das coisas que você se orgulha muito, não é? Não, sim, do Choque também, mas realmente, o último programa do mundo, por mais que eu goste muito do Choque e do Falha, ele tem um trabalho de formato e de edição, um acabamento estético em tudo, que é o contrário do que é o Falha e o Choque, que é só aquilo, né? É um cenário simples com texto e atuação, que eu acho incrível, mas realmente tem um gozo em fazer o último programa do mundo com todas aquelas edições, aquelas maluquices de Chrome, como que uma coisa desemboca na outra e volta e tem um pedaço daquilo, e nada parece fazer sentido, mas quando chega no final você vê que tem uma linha que conduz tudo. Realmente eu acho sob esse aspecto, é mais desafiador e é mais recompensador, assim, artisticamente, né? E ele até hoje rende muito, né? Porque na internet, justamente, faz o caminho de volta, né? Pra internet, com muitos cortes, muitas coisas, né? Eu até anotei aqui, não faça perguntas que merecem tapa na cara e coisas assim. Não sei se vou conseguir, se já acho que já perdi esse bonde. Mas, de qualquer forma, vocês passaram pela MTV, por YouTube, aí passaram por uma TV... cabeçuda de nicho, né, que é o Canal Brasil, e que fez uma aposta já tinha feito com Larica Total, já tinha uma escola ali de humor brasileiro tosco, inclusive, maravilhoso, né, mas assim, com essa... usando a pouca produção como recurso, né? E aí foram pra Globo. Então vocês fizeram essa... E agora, enfim, voltam... A gente tá no Canal Brasil. No Canal Brasil com o podcast. O podcast é pro Canal Brasil e pra Globoplay, né? Isso. Podcast do Choque de Cultura, né? Você mesmo falou que na Globo, por exemplo, vocês conseguiram manter muito controle do conteúdo, mas... Sendo um comunicador, como é que o meio afeta o conteúdo? Afeta? Você pensa nisso? Não, isso daqui é pro YouTube, então eu vou fazer de tal jeito, isso aqui eu vou fazer de outro jeito. Assim, é só um parênteses, a gente não teve que lutar pelo Choque na Globo para não manter, isso foi dado. Dado, que ótimo, melhor. Uma coisa ou outra que a gente, que às vezes voltava alguma coisa, você tá falando mal dessa celebridade aqui, isso pode dar problema. Você está falando mal dessa marca aqui, isso pode... A gente era informado dessas coisas, e aí você decidia brigar por aquilo, ou não, ou trocar por outra coisa. E a gente, às vezes, quando a gente dava para trocar, e a graça continuava igualmente engraçada, a gente trocava, às vezes até ficava mais engraçado. E às vezes não, a gente fala, não, nesse aqui não, vamos brigar. E isso continua acontecendo no podcast, por exemplo, tem coisas às vezes que volta, falar mal desse cara aqui, desse jeito, pode dar merda. Não, é importante eu fazer. Muda um pouco. Não muda, vamos brigar. Então, isso é uma batalha eterna, não tem como você fugir disso. Quando a gente faz pro nosso próprio canal no YouTube, obviamente a gente pode escrever o que a gente quiser, a gente não tem ninguém acima da gente, mas entre a gente mesmo, a gente fica, mas isso aqui, pra quê? Isso é meio, parada meio gratuita, não é nem engraçado. Aí, enfim, tem uns debates lá e a gente mantém ou tira e tal. Então a gente mesmo cumpre esse papel. Mas eu não... Acho que a gente não pensa, não, isso aqui é pra Globo, então vamos fazer mais assado. Não, isso aqui é pro nosso canal, então... Tem, às vezes, muitas vezes no Choque a gente escreve pra pessoas que sabem o que é o Choque de Cultura já, que esse bonde já tá andando, né? Então... O ambiente de música também, né? Eles têm autorreferências e tal, não sei o quê, mas... Existe, no fundo da nossa cabeça, um certo cuidado, que alguém que tá vendo isso pela primeira vez, ela poder achar aquilo engraçado. Mas eu não acredito que as pessoas ninguém tem que entender tudo. Pra nada, pra gostar de nada. Você pode perder algumas coisas, não sei o que é isso. Beleza, já foi, já tá em outro lugar. E o importante é o macro você entender, né? Você mencionou... Eu tenho mais 2 perguntas. Essa, eu acho que eu vou passar outra na frente, porque quando você fez o Irmão do Jorel, você, na verdade, junto com o Juliano, né? O Juliano é o criador, o diretor, né? Isso. Eu faço roteiro, faço voz, faço música. Isso. Quando vocês, então... Mas ele foi pensado para adulto, certo? Ele era um conteúdo originalmente adulto. Originalmente ele era um fotolog do Juliano, que ele postava fotos da família dele e ele escrevia textos engraçados
sobre aquela foto, só que dando um contexto de toda a família e tal. Depois, quando a gente fazia a revista Quase, ele começou a fazer tirinhas na revista Quase desse personagem, mas era um humor adulto. E isso depois foi modificado, esse projeto, ele passou para um projeto infantil. E aí, que tipo de retorno e de relação que você tem com as crianças que assistem ao Irmão do Jorel? Assim, Elas não me veem, né? Então, a não ser que alguém avise para uma criança, ele Mas faz... isso acontece? Acontece direto em festa, em lugar que tem criança, o pai vem e fala, ele e é a aí? voz eu não sei o quê. Aí tem criança que não acredita, aí fala, eu não acredito, é mentira. Eu falei, tá bom. Porque quer que você prove, né? E eu não tenho o menor interesse em ficar convencendo criança de nada. Então, eu falo, mentira, é mentira. Aí fica mandando atrás de você, é mentira, porque acha que você vai falar, vai tentar convencê-la de uma coisa. Ela não entende que ela é importante pros pais dela, né? E pra mim ela não tem nenhuma importância. Ela acha que tudo é importante pro mundo, né? Então, a criança tem isso que é muito fascinante. E é muito legal você quebrar isso, né? Pois Você fala, é. tipo, não, caguei, É educativo. Para os pais, inclusive, deve ser bastante educativo, né? O pai fala, peraí, eu acho que meu filho não é o centro do mundo igual eu achei que era. Mas não teve nunca porque foi interessante essa tua resposta, mas eu fiquei pensando se não teve nunca uma criança que te comoveu com algum pedido de Irmão do Jorel ou algum retorno? Não, de comover com um pedido específico, não, mas eu valorizo muito, me toca. Não de tipo, te comover, de te levar acha, não, olha, ele é muito fã. Eu tava num evento em Natal agora, aí trouxeram até mim uma criança. Essa criança gosta muito do seu conteúdo. Eu, olá, criança. Aí, e ele tava todo nervoso, ele falou, eu vim aqui pra ver você. Aí eu cumprimentei, ele tava uma criança um pouco maior, assim, já, né? Eu acho incrível, acho lindo isso, eu não desvalorizo em nada, pelo contrário, eu dou muito valor, eu sou muito privilegiado. Tá, isso que eu queria entender, porque a primeira resposta eu não sou tão cínico assim, não, o que eu fui cínico em relação à criança me desafiando a convencê-la de que eu faço o que eu faço, isso realmente entendi. Aí não, né, aí não precisa gastar essa energia. E eu rivalizo fácil com criança, não tem nenhuma maturidade. Eu brigo por docinho em festa. Certo. Eu me coloco no mesmo nível que elas, assim, né? Tipo, você tá tendo festa, a criança começa a pegar docinho antes da hora e eu vejo que vai faltar pra mim, eu entro num embate ali. E ganha? Não, porque é de igual pra igual, eu posso perder também. Também perde de vez em quando. Entendi. Muito maravilhoso. Bom, aí eu acho que eu vou encerrar, Daniel, tentando dar liga com as primeiras perguntas ali. Eu fiquei sabendo de uma coisa que você vai confirmar para mim, ou não, ou negar, que é o fato de que quando a MTV acabou, você deve saber que um dos nossos editores executivos é o Guilherme Werneck. É verdade, né? E aí, antes de vir para a entrevista, eu bati um papo com ele, e aí ele me falou, inclusive, quando a MTV acabou, a gente teve uma experiência na TV Tubo, que era da editora Abril, e era uma espécie de hub de programas de humor no YouTube e tal. E que você foi um dos grandes incentivadores para o canal do Alexandre Frota. Não. Ele que me falou. Ixi, você desmanchou. Fact-checking ao vivo. Incentivador? Então, eu lembro que tinha o canal dele. Eu acho que na época eu deveria achar isso legal, engraçado, não sei, mas não foi um grande incentivador, não. Não, então, ó. A gente chegou a pensar em chamar ele para ser entrevistado no último programa do Mundo. Eu não sei se a gente chegou a chamar e ele não foi, ou se a gente nunca chamou. Acho que a gente não chegou a chamar, não. Mas por causa disso, eu li o livro dele. Do começo ao fim. E que tal? História de abuso de droga, não sei o que, é sempre interessante. Sempre bom, é sempre gostoso, Mas eu acho que tem uma coisa interessante que você falou, né, dos programas, do Super Pop em particular, e de outros programas de auditório e da TV aberta e tal. E aí eu tinha juntado a ideia com o Frota e pensado se você... Ele era super legal, tá? Com a gente lá. Não, eu era acredito. Um cara super maneiro, comigo pelo menos. Eu acredito. Foi maneiro Mas você acha que esses programas de auditório e os de humor voluntário ou involuntário, né? Porque tem isso, né? Esses programas às vezes fazem humor involuntariamente. Eles deram aquele verniz de normalidade para figuras como Bolsonaro, Frota,
Eu acho que o Bolsonaro... O humor suaviza muito algumas coisas, é isso que eu quero perguntar. O perigo você botar um cara tipo o Bolsonaro num programa, porque ele era usado como palhaço, né? Isso. Eu não sei se ele tinha consciência disso, mas enfim, mas ele era usado como palhaço. Vamos trazer esse cara aqui que tem opiniões absurdas pra fazer todo mundo ficar chocado e isso chamar atenção. Só que enquanto tem um monte de gente olhando, fala, meu Deus, mas esse palhaço, olha esse pedaço de merda, olha o que ele tá fazendo. Tem muita gente fazendo assim, nossa, mas nunca tinha pensado não é nisso. que ele tem razão? Muita gente. Então é muito perigoso, né? É muito perigoso. É o ovo da serpente, né? Ele tá sendo chocado ali. Você botar ele em aberto assim, né? É muito perigoso. Então tem certas coisas que realmente não é engraçado. Quando é a própria figura. Agora, quando é um personagem, pode ser. Quando é um personagem, mas ainda assim eu acho que tem que ter um nível de exagero e absurdo que seja realmente a ponto de escancarar a estupidez daquela situação, né? Todos esses personagens, o Iberê, o Adolfo Borges, eles são estúpidos, né? O que eles pensam e fazem é pura estupidez, né? Isso é revelado nessas situações, tal. Mas uma pessoa real falando aquilo, que realmente tem um cargo público, putz, não é engraçado. E parecia inofensivo, né? Na época, assim. Eu, quando vi o Trump ou o próprio Bolsonaro, eu não achava nunca que ia dar em nada aquilo de tão tosco, absurdo e abjeto que era aquilo. Pô, isso não prospera, né? Mas, caralho, prospera e prospera muito, né? E muito rápido. E quem era mais velho falava, né? E eu, falava, ó, isso aí é o ovo da serpente, daqui a pouco tá grandão. Eu falei, não. E cá estamos, em 2024. Onde é o teu domicílio eleitoral? Onde que você Vitória. vota? Você vota lá ainda. Eu queria encerrar te pedindo para você fazer servição de tudo que você está fazendo, o que tá onde que estreou o quê, o que vai estrear, porque assim, eu juro que Toda segunda, lá pelas 7h30 da noite, tem falha de cobertura na TV Quase e os cortes nas redes sociais do Porta dos Fundos. Muito bem. Toda quinta, na sua rede, na sua plataforma de áudio predileta, tem Ambiente de Música, que é o podcast do Choque de Cultura. Que mais? Isso é o que tem rolando, né? E para rolar, estamos já em pré-produção. Nesse futuro aí que você falou, ainda vai estar em pré-produção. Da série do Choque de Cultura, série de ficção. Que vai pelo Canal Brasil. Que vai Canal Brasil, Globoplay, provavelmente em algum momento de 2025. Que é E provavelmente, eu falo isso, sempre que eu falo isso, eu faço esse disclaimer, eu falo isso há 10 anos. Ok. Vamos filmar o longa do Falha de Cobertura. Então, foi pelo amor. O que tá faltando pra filmar? Dinheiro, né? O que você acha? Bom. Bom, olha aí, ó, a chance do... Quer passar o Pix? Ele já tá captada uma boa parte do dinheiro já é o suficiente pra filmar, enfim. Porque ele tem parte que era na Ucrânia. Você esteve lá, inclusive, né? Eu estive lá na Ucrânia. Eu estive lá também fazendo visita de locação pro filme do Falha. Mas, obviamente, por razões óbvias, não vai ser mais possível. A produtora parceira de lá, enfim, não tá mais operando. E aí ele vai ser, muito provavelmente, na Polônia. Vai ser o passaporte para Polônia. O título original era passaporte para a Ucrânia. Olha, eu vou deixar essa parte da conversa para depois que a gente encerrar, mas eu tenho uns contatinhos de cinema e produtoras na Ucrânia que eu fiz. Legal. Mas, Daniel Furlan, muito obrigada por essa entrevista, foi muito legal. Espero que você tenha gostado, que você volte e que eu não vá merecer tapa na cara. Não merecerei? Não. Então tá bom. Então, obrigada, querido. Até a próxima. Alguma coisa, obviamente, mudou no mundo. A gente sente isso. Pessoas que normalmente jamais teriam chance de se eleger numa eleição séria, de repente se tornam líderes políticos importantes. Se alguém perguntasse a um americano, sei lá, uns 10 anos atrás, sobre a ideia de um sujeito como Donald Trump se tornar presidente, que tipo de reação vocês acham que a pessoa teria?
Incredulidade, no mínimo. Se alguém perguntasse a um brasileiro, qualquer brasileiro, 10 anos atrás, ano da Copa, ano do 7-1, você acha que Jair Bolsonaro tem chance de um dia ser presidente? E, no entanto, ambos, com todas as suas limitações, com todas as dificuldades que têm de criar qualquer raciocínio complexo, são líderes de movimentos políticos importantes. São líderes populares de amplo carisma, capazes de arregimentar multidões. São líderes de movimentos radicais que rompem as normas, que apontam para um caminho autoritário, que interferem e transformam o sentido das palavras mais básicas de uma democracia. Liberdade passa a ser a liberdade do forte se impor sobre o fraco. Ditadura passa a ser a do Estado de leis. A política se torna o reforço do dissenso ao invés da busca por consenso. O que aconteceu? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida.